Você já parou pra pensar que a história de One Piece já terminou? Sim, desde o capítulo 1, a gente já estava vivendo o capítulo final. A guerra final já rolou, o próximo rei dos piratas já foi escolhido. E o tal amanhecer do mundo, se tudo deu certo, já aconteceu. E é por isso que tem uma coisa gigante passando na frente dos nossos olhos desde o começo. A história de One Piece não está sendo contada pelo Oda. Está sendo contada por alguém dentro do próprio mundo, uma entidade misteriosa. O personagem mais importante que a gente nunca viu, mas que acompanha a gente desde o início. O narrador de One Piece. O narrador dessa obra não funciona como um narrador comum. Ele parece existir dentro daquele universo. Ele sente, observa e às vezes até erra. E isso abre uma pergunta bizarra. Quem é ele? Ou melhor, quem são eles? Porque sim, o narrador de One Piece já foi pelo menos 5 pessoas diferentes ao longo da história. E isso muda muita coisa. Pensa comigo. É o narrador que solta as 3 palavras mais icônicas da obra. Riqueza, fama, poder. É ele que apresenta a morte do Rei dos Piratas. É ele que anuncia a Grande Era. E sempre que aquelas caixas de narração aparecem, algo grande está vindo. Como quando surgiu a frase: naquele dia, os piratas do Chapéu de Palha foram erradicados. Uma das falas mais pesadas de One Piece inteiro. Outro momento marcante, a introdução de Kaido. Dizem que, em uma luta 1 contra 1, aposte em Kaido. De todas as criaturas vivas do mundo, este pirata é dito ser o mais poderoso. A gente sente o peso disso justamente por causa da voz do narrador. Mas o mais louco é quando ele simplesmente dá spoiler. No final de Wano, nasce o homem que um dia será conhecido como o Grande Shogun Momonosuke, ou quando falou da frota do Luffy. 7 guerreiros que crescerão até causar um grande incidente de proporções históricas. Mas essa é uma história que ninguém conhece ainda. Em Drum Island, ele já antecipava que as cerejeiras do Dr. Hiriluk virariam símbolo de liberdade. E sobre o novo país que surgiria dali, isso é uma história para outro momento. E claro, tem Egghead. O navio do imperador Monkey D. Luffy navegava em direção ao incidente, e a conclusão disso chocaria o mundo como nunca antes. O mais doido? A gente viu o incidente, mas ainda não viu o impacto dele. Pelo menos não até o ponto em que aquilo foi narrado. E isso só reforça a teoria. A história de One Piece está sendo contada no futuro, por alguém que viveu tudo, por alguém que viu o mundo mudar. E essa é a maior pista escondida da obra.